Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Viemos até aqui para adorar ao Senhor, ó Pai, e que cada um de nós possamos dar o melhor para Ti, ó Pai, e que o Senhor possa receber a adoração de cada um dos Teus filhos. Te pedimos no nome do Senhor Jesus estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino. Vamos cantar hino de número 111. Quando o povo salvo entrar. Peço a ajuda do irmão Paulo para a gente cantar esse hino. Se o quiser ficar aí mesmo, eu venho aqui. Muito bem, hino de número 111. Quando o povo salvo entrar. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar. Dentes coroados também serão, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Oh, que grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Os remidos lá hão de se encontrar, quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Oh, que grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Todos vencedores lá hão de estar, quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Oh, que grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Amém, amém. No domingo que a gente fez as perguntas de Êxodo, eu distribuí mensagens entre o grupo que foi vencedor. E eu vejo que alguns dos que estavam no grupo estão aqui hoje. Irmã Eurislene, você já começou a ler a mensagem? Você já tem algum parágrafo que já te chamou a atenção, que você queria trazer à tona para a gente? Ou alguma história que você já leu na mensagem, que você queria contar? Ainda não, né? Não, tudo bem então. E você, irmã Ana Clara? Você tem? Olha que bênção. Hoje tem uma vasinha aqui para os participantes. Certo? Vamos lá ouvir o destaque da irmã Ana Clara. A minha mensagem foi perguntas e respostas sobre Gênesis. Foi no parágrafo 36. Agora, ele tem algo em sua mente. É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem alguma vez olhou foi as estrelas, o zodíaco. E é perfeita, simplesmente. Isso encaixa com esta Bíblia aqui. Isso começa o primeiro dos zodíacos. É a Virgem. Está certo? O último dos zodíacos é o quê? Léo, o leão.
Essa é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem. A segunda, ele veio como o leão da tribo de Judá. Vê, ele escreveu tudo, a era de câncer e tudo mais. Agora, ele coloca tudo isso no céu e o estabelece. Todos estes meteoros, pedaços de terra ou de sol, pairando aqui. E assim, amém. Amém, uma grande mensagem. Nosso profeta nos ensina que existem 3 Bíblias, não é? O zodíaco, a natureza e a Bíblia Sagrada. São essas 3 Bíblias que nós podemos encontrar. Muito bem. E, irmã Rebeca, você já começou a ler sua mensagem? Você já tem alguma... Você não lembra? Muito bem. Vamos lembrar nos domingos, como é sortido, eu vou chamar um de vocês, trazer as mensagens, que é bom que às vezes esquece, e assim. E eu percebo que uma irmã que tinha viajado está de volta, a irmã Andressa. Você tem algum destaque do encontro lá de Parnaíba, irmã Andressa, para dizer para a gente? O irmão Jazi, entrega bem um daqueles bombom para a Ana Clara, fazendo um favor. Destaque da abertura do encontro é Pastor Humberto de Souza, a noiva está pronta. Amém, a noiva está pronta. Você está pronto? Você está pronto? É. Amém. Hoje o povo amanheceu meio fraquinho, comeu feijão não. Amém. Para a irmã Andressa também, nesse momento. Eu recebi um pedido de hino do irmão José Rosa, certo? O senhor pode cantar agora, nesse momento, para a gente, irmão José Rosa? Vamos ouvir o hino com o nosso irmão. Louvar a Deus é o motivo da nossa vida. Alô? Boa tarde com Jesus. Amém. A igreja do Senhor vai despedir. Ela vai se despedir, mas o dia eu não sei. Jesus falou, vou subir para o meu Pai, vou subir para o meu Pai, mas voltarei outra vez. Pode ser hoje o dia da despedida, pode ser hoje a última pregação. Pode ser hoje o último apelo e a oportunidade para você pedir perdão. Se você for um culto de despedida, olhe o lado e abraça teu irmão, porque aqui nunca mais se encontraremos, mas para sempre estaremos com o Senhor lá em Sião. Pode ser hoje o dia da despedida, pode ser hoje a última pregação, pode ser hoje o último apelo e a oportunidade para você pedir perdão. Se vier crente, mas não está preparado, amagoado tá tão bem com teu irmão, peça perdão e se ache perdoado, porque lá do outro lado não entra desunião.
Pode ser hoje o dia da despedida. Pode ser hoje a última pregação. Pode ser hoje o último apelo e a oportunidade para você pedir perdão. Se você for um culto de despedida, olhe o lado e abraça teu irmão, porque aqui nunca mais se encontraremos, mas para sempre estaremos com o Senhor lá em Sião. Pode ser hoje o dia da despedida. Pode ser hoje a última pregação. Pode ser hoje o último apelo e a oportunidade para você pedir perdão. Aleluia. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, amém. Devemos sempre prestar atenção nas letras dos hinos. Ouvir. Uma mensagem muito, muito, muito bonita. Às vezes esquecemos que pode ser hoje, esse pode ser o nosso último companheirismo, nosso último encontro de irmãos, o nosso último ajuntamento, para não nos encontrarmos aqui, mas lá em Sião. Uma mensagem muito bonita. Eu também tenho um destaque da mensagem Influência, do parágrafo 19, onde um trecho do parágrafo onde o profeta diz assim: o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pode dizer sobre você. O testemunho de sua vida é muito mais alto do que o testemunho que alguém pode dizer sobre você. Muito, muito boa mensagem também. Bom, algum irmão da igreja tem algum destaque? Queria deixar o seu destaque do culto de hoje? Temos já a irmã Ruth ali. O senhor pode... O irmão Zé Rosa saiu sem o chocolate dele. Agora nós leva lá para ele. A irmã Ruth vai dar o seu destaque. Oi. Som. Do último encontro de pastores de Goiânia. Vamos trocar aqui os microfones. Do último encontro de pastores de Goiânia. Você tem pressa em cumprir o seu cativeiro. Você tem pressa De cumprir o seu cativeiro. Esse está bom. Esse microfone aqui está ótimo, né? Então, nós temos esta pressa de irmos embora, né? os problemas técnicos que ocorrem, mas é dessa forma. E mais algum irmão tem o seu destaque? Irmão Gabriel. A glória de Deus nos traz um companheirismo perfeito. A glória de Deus nos traz um companheirismo perfeito. Algum irmão? Irmão Ribamar, Ana Clara, já deu seu destaque? Tem mais algum? Não podemos mudar a palavra de Deus. Ela sempre será assim para sempre. A Bíblia diz que não pode ser retirado nem um tio, nem um jota da palavra de Deus. Não é mesmo? E o senhor, irmão Jazi, tem algum destaque? Eu gostaria de deixar também a minha participação. Eu queria que a minha esposa participasse para ganhar um bombom, mas ela não quis. Hoje de manhã, o pastor Sebastião Eustáquio leu na mensagem
Adoção, terceira parte, né? E o título da mensagem é Posição no Corpo de Cristo. Nunca devemos ser precipitados. Devemos esperar Deus agir. Ele age na hora certa. Nós sempre queremos agir na nossa hora, né? E isso impede Deus agir, impede de Deus trabalhar. Quantas vezes nós queremos antecipar ou atrasar a obra de Deus? Até mesmo entre os irmãos, uns querem ajudar os outros e muitas das vezes na hora errada, né? Eu posso até, me lembrei aqui da nossa irmã que partiu agora há poucos dias, né? Muitas pessoas querendo ajudar e às vezes estava atrapalhando, não estava ajudando. E outros querendo atrapalhar, mas não tinha como atrapalhar. Isso eu digo atrapalhar assim, quero levar para São Paulo, eu quero levar para o Piauí, né? Boa, é uma boa iniciativa, é uma boa coisa. Mas Deus não queria. Deus queria que ela ficasse aqui, né? Aqui na igreja, na casa do pastor. E foi a forma que Deus trabalhou. Eu creio desta forma. Foi a forma que Deus quis que acontecesse. Então nós devemos deixar Deus trabalhar na nossa vida, agir em nossa vida. Um exemplo disso a gente toma o próprio Moisés, não é mesmo? Ele tentou antecipar a sua obra, o que ele já tinha nascido para fazer. Ele tentou libertar o povo de Israel através da força. E não era a força. Não, assim não ia, porque daquela forma não ia manifestar o Espírito de Deus. Amém? Mais algum irmão deseja deixar o seu destaque? A irmã Irislene? Sim, pode levar sim. Tá a fim de ganhar o bombom. É que todos nós desejamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. De todos os modos, devemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Que todos nós desejamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Mensagem, posição no corpo de Cristo. Certo, amém. Amém. Mais algum irmão deseja deixar o seu destaque? A irmã Priscila, lá atrás. Ela não come bombom. Se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Pode sim. Deus opera dos dois lados da linha. Deus opera dos dois lados da linha. Esse é um quadro que o nosso profeta traz, né? Amém. Sim, o senhor agora eu convido. Temos mais um destaque ali? Temos mais um destaque aqui. Boa tarde com Jesus. Rapaz, eu não sei se foi de rádio ou se foi do pastor Eustáquio, ou se é a pregação que eu estava assistindo ontem, hoje. Não há nada. O que está esperando nós do outro lado não é nada mais do que vida e vida eterna. Amém? Amém, amém. Bom, agora eu convido a todos as jovens e os jovens a virmos sentarmos aqui nessa parte aqui mais à frente. O irmão Jazi vai organizar umas cadeiras aqui, para a gente continuar o estudo do livro de Ezequiel. Ah, é Daniel? Ah, é Daniel, né? Brincadeira, vamos aqui nos assentar aqui na frente, se o irmão Jazi puder organizar umas cadeiras aqui para nós. E temos ali o irmão Guilherme, está intocado ali dentro, se ele tiver como também vir fazer parte aqui da nossa leitura, será muito bom. Pode ser, é para as moças aí.
Muito bem, enquanto estamos organizando, vamos ouvir um hino com o irmão Gabriel, Ana Clara e Analice. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos da santa, somos da eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é de ser cristão, é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é de ser cristão, é motivo de orgulho. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é de ser cristão, é motivo de orgulho. Por essa razão é de ser cristão, é motivo de orgulho.
Amém, amém. Deus abençoe, continue abençoando esse trio. É trio parada dura, né? O mais mole aí, quem é? Amém, amém. Não é você não, né, irmão Gabriel? Deus abençoe. Então, não, é o livro de Daniel que a gente está lendo agora. Então, vamos recapitular aqui primeiramente o que a gente viu no primeiro capítulo de Daniel. A gente viu que eles eram livres, né? Os israelitas estavam livres e Nabucodonosor chegou em Jerusalém e cercou, usa aqui a palavra sitiou, e tomou ali os mais sábios, mais inteligentes, mais saudáveis jovens dentre os israelitas. E mais à frente a gente vê que o nome deles são mudados de Daniel para Beltesazar, se não me engano, não sei se está marcado aqui, e de Misael, Hananias, tem as palavras aqui certinhas. Sim. Tem todos os nomes deles aqui. E agora a gente passa para o segundo capítulo, que ele é um pouquinho maior. Talvez a gente não consiga passar para o terceiro capítulo, mas a gente vai indo dessa forma. O senhor pode iniciar a leitura para a gente, irmão Jazi? Oi. Então nós vamos ler um pouco. O capítulo 2, ele tem 49 versículos, é um pouco maior, né? Na verdade, mais do que o dobro do capítulo 1, que é apenas de 21 versículos. O decreto, é o título, né? O sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reino de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Então foi mais de uns sonhos. E o seu primeiro se perturbou, ou melhor, e o seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Siriaco: ó rei, vive eternamente. Me lembrei do pastor Sebastião Eustáquio agora aqui. Ele gosta muito de ler na íntegra, né? E eu tenho que aprender a ler na íntegra. E aqui fala assim: ó rei, vive eternamente. Uma exclamação, né? Dize o Senhor os teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei
o Senhor, ou melhor, diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podereis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa reclamar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é como com a carne. Eles sabiam que tinha um Deus, que não morava na carne, que era um Deus maior. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus, ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e os escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, o Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber
o que te pedimos, porque nos fizestes saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não temas os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a minha interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendestes os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a grama, a pragana, né? Como a pragana das eiras do esteio, no estio, melhor dizendo. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro,
pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto aos que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não seja jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu-lhe sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém. Vamos fazer, a gente fez uma leitura completa, então vamos fazer aqui uns esclarecimentos aqui. Primeiro aqui, siriaco era uma língua antiga, né? Que aqui os caldeus disseram em siriaco ao rei da Babilônia. E é interessante aqui, irmão Geazi, quando chega no versículo 4, que fala sobre... É interessante que no versículo 11, quando os magos respondem ao rei, dizendo assim, portanto, as coisas que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cujo a morada não é com a carne. E logo vem Daniel e diz aqui, respondeu Daniel à presença do rei, já no versículo 7. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então a gente vê aqui, e agora, aí mais na frente aqui, a gente vê que o rei Nabucodonosor
prostando sobre Daniel, então o rei no versículo 27. Então o rei, 46 na verdade, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Então, e hoje, naquele tempo, o Deus, eles reconheciam que o Deus deles, os deuses, supostos deuses deles, não tinha habitação em carne. Mas, porém, hoje a gente tem um Deus que sabemos que ele veio, se manifestou em carne, o Verbo se fez carne, o Deus de pele. Amém. E outro ponto aqui que a gente consegue perceber também é no versículo 17 aqui, ó, que diz assim: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, ou Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, ele pediu ajuda, e aqui, já que no final a gente vê aqui que ele não se esqueceu mesmo sendo engrandecido, sendo tornado governador, ele não se esqueceu dos seus 3 amigos, os quais oraram juntamente com ele, pedindo misericórdia a Deus para revelar o sonho. E ele pediu ao rei que constituísse ofícios também a eles, porém o Daniel ficava na porta do rei. Ele estava mais perto. E aqui, essas palavras, até que foi um pouco difícil do Solig, pragana das eiras no estio. O significado dessas palavras são: pragana significa prolongamento que se assemelha... Não, na verdade prolongamento que se assemelha a um espinho, fino e pontiagudo, encontrado nas inflorescências de espigas de plantas gramíneas, trigo, ceteio e cevada. Então, são como espinhos. O significado dessa palavra é pragana. E das eiras, significado da palavra eira. Pragana vem das pragas, né? Praganas. Exatamente. Das eiras é da lavoura, da plantação, né? Então, era algo espinhoso. Não é isso? Eira é um terreno lajeado ou cimentado, ou usado nas fazendas para se limpar, seca e debulhar cereais. Então era o lugar onde se colocava os cereais. E estio, o significado da palavra estio é tempo quente e seco, ou seja, verão. Então é no tempo do verão, quando se debulhava, quando se separava os espinhos das sementes de trigo e se colocava nesse lugar eiras, que no caso era onde se colocava os mantimentos. E é isso, os pontos que a gente tem aqui para falar sobre essa leitura aqui do capítulo 2 de Daniel. Na verdade, e a gente consegue perceber essa linda oração que Daniel faz a Deus. Muitas vezes eu gosto de pedir para Deus: ô Senhor, me ajude a saber orar ao Senhor, porque é difícil. Como eu não lembro se eu ouvi, foi uma pregação, uma pregação que eu estava ouvindo, ou se foi aqui na igreja, o pastor dizendo assim que Deus se cansa de orações repetitivas. Todo dia você vai lá: papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai. Não. Se torna como tem aquela passagem bíblica que Jesus falou, né? Que muitos pensam que por muitos falar serão ouvidos. E aí as pessoas caem na incontinência de orar. A oração não é nem do Pai Nosso, né? É a reza falada mesmo, né? Para dar um terço, muitas Ave Maria e muitos Pai Nosso para dar um terço.
Então essa repetição não é bom, ela é vã para o Senhor. Agora, no tocante à oração, você deve orar expressando algo que está no seu coração. Tem pessoas que têm o dom de orar. Tem uma oração que realmente quem estiver ouvindo se comove, recebe bênçãos, cura, só pela oratória daquela oração. Mas quando você entra para o seu quarto e vai orar, por mais simples que seja, Deus está te ouvindo e respondendo. Não há necessidade de você ter oração igual o fulano, né? Eu queria orar igual o irmão Danilo. Senão eu não recebo a bênção de Deus. Não. Você deve orar sinceramente, né? Às vezes nos faz lembrar daquela história do Jim. Já ouviu falar a história do Jim? Jim, ele não tinha conhecimento das coisas de Deus, mas ele sabia que Deus existia. Ele sabia que Jesus era Deus. E ele era um bêbado. Mesmo assim, ele nunca parava de ir na igreja, no templo, e ajoelhar ali no altar e falar: Jesus, aqui está o Jim. Era o que ele sabia falar. Ele não sabia orar igual nós oramos, né? Ele só sabia falar aquilo. E chegou um dia que ele foi acidentado e foi parar no hospital. E ele estava ali naquela maca, naquela cama, e chegou um homem e disse: Jim, aqui está Jesus. E era Deus que estava ali com ele, e ele foi curado. Então, quando o pastor chegou, que ele contou essa história, ele falou: pastor, o senhor chegou atrasado. Jesus já veio me ver. Então, irmão Danilo, isso é muito bom, até esse esclarecimento para nós, né, para os jovens, que a oração, ela deve ser um sentimento de coração. De coração. Se você tem este privilégio de ser uma pessoa que tem uma oração boa, né, vou dizer assim, uma oratória boa, bonita, ore mais. E se você não tem, ore também. Agora, se você deseja, Deus pode te dar, porque Ele concede aquilo que está no nosso coração, né? O desejo do nosso coração Ele atende. E se é para sermos abençoados, e se for uma bênção para você, com certeza Ele vai dar esta bênção para você. Amém? Irmão Jazi, às vezes quando eu estava lá na Vila São José ainda, quando eu quando eu fiquei passando um tempo lá, ajudando lá a minha irmã com a panificadora, eu que batia os pães, né? Aí quando eu terminava de bater o pão, limpava a padaria todinha, né? Eu olhava para os armários assim: Senhor, ajuda que esses pão estejam crescidos amanhã. Era pressão, tinha que orava e graças a Deus sempre saíram com a qualidade assim razoável. Saiu bom. Muito bom. Aqui nós tem prova disso. E o senhor lembrou do Pai Nosso? O próprio Pai Nosso foi uma oração que Jesus disse assim: quando não souberdes o que orar, não estiver não estiver sabendo o que dizer, ore assim: Pai Nosso que está no céu, e foi dizendo. Mas não que ele constituiu uma oração ou uma reza, como muitos tomam. Não, ele ensinou um exemplo de oração. Um tipo de oração. Aquilo você tomar e você se inspirar naquela oração. Muitas vezes eu gosto de tomar algumas partes da oração do Pai Nosso e acrescentar em minha oração, porque é muito bom. Palavras muito bonitas, palavras ditas por Jesus. E eu já preguei lá no meu serviço, que todos os dias quando tem DSS, né, que é Diálogo de Saúde e Segurança, onde reúne muita gente, e eles falam: tem alguém que quer fazer uma oração aí? E aí fica todo mundo tímido. E já aconteceu de pessoas orar o Pai Nosso e orar errado. E aí teve um dia que eu tive a oportunidade de ensinar o correto para eles, né? Quem de vocês sabe aí, dos jovens, onde que fica escrito o Pai Nosso na Bíblia? Como Jesus ensinou, não é ordenou, Ele ensinou. Alguém sabe? São Mateus capítulo 6, né? São Mateus 6, verso 9 em diante, Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Então, quando eles oravam lá no serviço, eles falam: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu aproveitei e corrigi, e alguns aprenderam.
da minha turma mesmo, outras pessoas que foram depois orar, já orou correto. E isso é assim, tem aquela satisfação, né? Eu ensinei o mínimo que eu pude fazer. Porque geralmente assim, né? Por muito tempo, na escola também, a gente tinha esse costume, eu costumava orar dessa forma, venha a nós o vosso reino, só que é porque a gente toma esse exemplo de certas pessoas ouviram já denominacionais orando dessa forma, e pegou assim, não que tirou realmente como está escrito aqui na Bíblia. A pessoa passa a falar como se aquilo fosse realmente daquela forma que estava escrito, né? Por que eles falam assim, vosso reino, seja feita a vossa vontade? Porque eles creem em três deuses, né? Nós sabemos que existe um só Deus. Detalhes, né? São pequenos detalhes, mas detalhes que mudam completamente o destino eterno de muita gente, para não dizer de toda a humanidade, né? E isso aí eu gostei muito. E sempre que eu vejo alguém orar o Pai Nosso, que eu tenho a oportunidade de corrigir, numa forma assim, não grosseira, né? Eu faço isso. E eu acho muito bom. Até mesmo, pequeno exemplo para os jovens. Quando vocês vão escrever a palavra Deus, vocês colocam que forma lá? Deus. Você está relacionando a Deus. D maiúsculo, parabéns. Eu já vi muitas pessoas colocar Deus com Deus D minúsculo. Eu acho terrível. Eu gosto de ver o Deus maiúsculo. Agora, se você está tratando ao Deus deste século, aí você coloca o D minúsculo. É coisas pequenas, mas ajuda. Às vezes até quando está se referindo ele, nas mensagens do profeta a gente vê muito isso. Quando ele diz ele, eles colocam a letra em maiúsculo. Ele se referindo a Deus. Agora, quando a gente está falando de pessoas normais, é a letra normal. E nós, falando aqui a oração do Pai Nosso, eu lembrei do hino que tem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um hino muito bonito. E nosso tempo se foi. E eu tenho que pedir desculpas porque eu atrapalhei a sua programação agora. No final eu tirei... Eu dei um tiro para um lado assim, meu Danilo, saiu da... Jamais. Mas está dentro, né? Está dentro, sim. Daniel, ele foi um homem muito sábio e ele sabia que existia um Deus, como nós também sabemos. Então, cada um de vocês, né, moça, rapaz, ancião, também é sábio como Daniel. Por quê? Porque nós enxergamos como Daniel enxergou. Amém? Isso é maravilhoso. E eu fiquei muito feliz, senti muito bem em poder estar participando com vocês. Devido a ter mudado de horário de trabalho, nem sempre é possível a gente estar, né? E eu virei corujão, trabalhando à noite agora fica difícil. Mas eu creio que é por algum tempo só, né? Sempre Deus muda. Amém? Amém, amém. E quando a gente fez as perguntas de Êxodo, a gente distribuiu mensagens entre o grupo ganhador, e hoje a gente trouxe mais algumas mensagens aqui para as pessoas, os jovens que não pegaram essa mensagem. Quando a gente encerrar aqui, por favor, venha aqui, pegue uma mensagem para você, e se quiser também pode resgatar um bombom aqui para você também. Agora o bombom, quem pegar que não fez pergunta, vai responder no próximo domingo, tá? Vai ficar devendo. Aqui é assim. Amém. Irmão Ribamar, vamos fazer uma oração de encerramento aqui? Agradecer por essa leitura, por essa tarde, pelos hinos. E também lembrar do que está acontecendo no dia de hoje, as eleições, que, querendo ou não, a decisão de hoje, quem será constituído hoje, vai influenciar muito em nossas vidas, a vida de vocês, todos vocês, jovens principalmente, daqui a uns anos, porque é quando você vai dar uma entrada na faculdade,
no ensino médio. Então, vamos orar para Deus abençoar como Jesus ordenou, que orasse pelas autoridades. Amém. Vamos orar, irmão Ribamar. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, mais um momento, Senhor, que a gente teve a oportunidade de te agradecer pelas coisas, as bondades que o Senhor tem feito nas nossas famílias, a família de cada irmão, a família de cada pessoa, sendo ele crente ou não, o Senhor tem dado vida e saúde para eles. Senhor, neste momento, por esse companheirismo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela gente, por tudo, como se diz o pastor Joaquim, pela aquela grande visão, pela a vista e o ar que respiramos. Por isso, nesta tarde maravilhosa, te pedimos, te damos graça por esse companheirismo e nos alegras para que a gente possa realmente ter esse desejo no coração ardente de participar esta vez e mais outras vezes que os momentos que o Senhor nos permitir nós podemos abraçar. Por isso te agradecemos nesta tarde no nome do Pai Celestial. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Ribamar e a cada um de nós. Então, vocês que não têm as suas mensagens, que não pegaram suas mensagens no dia da distribuição das perguntas de Êxodo, por favor, venha aqui e pegue sua mensagem. Que Deus continue abençoando a cada um.